Então, André, escutando o Samuel falar aqui, eu queria... Tem um trabalho que você fez, que você apresentou, que fala que o título é Por que não monitoramos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e desse um panorama do monitoramento na infraestrutura para nós. Tá, então, o Por que não monitoramos, para quem não sabe, tem um famoso paper escrito pelo Dr. Alan Marr, chamado Why Do We Monitor? Que basicamente é uma cartilha, um guideline, um artigo muito famoso de quais as vantagens do monitoramento geotécnico. E aí eu estava lendo esse artigo, e aí eu assim, e como a gente sempre, principalmente quando a gente trabalha na infraestrutura, a gente sempre bate muito do género, ai, não é caro, porque é que eu vou monitorar? Tipo, cara, a gente, mais de 10 anos nisto aqui, é sempre a mesma coisa. Vai, e depois não, é muito caro, não dá. E depois então eu parei um pouco para pensar e decidi fazer um artigo, então reverti o negócio, é Why We Do Not Monitor, que eu depois traduzi, eu publiquei internacional no último FMGM 2022 que foi em Londres, que fui chamado para apresentar. Eu escrevi, era um negócio mais qualitativo, não é? Mas eu pus alguns dados lá, eu fui chamado para apresentar, felizmente fui para o palco principal e quem estava na primeira fila, o professor o Dr. Alan Marr. É tanto que eu comecei a apresentação, assim, como vocês já entenderam, isto é referência, e ele entendeu, obviamente, não é? E eu falei assim, sem pressão, assim, o Dr. Alan Marr está aqui, portanto, sem pressão, vamos lá. E pumba! Foi a minha segunda apresentação em inglês para a plateia. Em inglês, assim, eu já falava com o pessoal do meu trabalho, mas assim, para falar inglês. Cara, o meu medo de apresentar em inglês, assim, destravou ali absolutamente. Mesmo que eu fale errado agora, destravou, agora foi embora. E eu fiz essa apresentação. E nesse ano eu publiquei ele 2 vezes, em inglês para o FMGM e para o Cobranseg. E basicamente o que é que o artigo fala? Eu falo de quais são os fatores que nos levam a não monitorar da maneira que nós deveríamos. Principalmente E um dos fatores que leva é o setor. E, tanto que a primeira apresentação lá que eu fiz em Londres foi assim. A primeira tela, o primeiro slide era um CMG, isto é mineração, e isto era infraestrutura. A infraestrutura eu deixei uma tela em branco. E eu falei vocês estão vendo a tela em branco? E eles, o pessoal falou assim, e eu assim, então isto não é um erro, é que não existe. Aí o pessoal já parou. Aí o pessoal já começou, já vi o pessoal puxar a câmera, assim, já bater foto, eu para lá. Chamei a atenção. Aí depois eu comecei a falar câmbio, eu mostrei o câmbio dos últimos 5 anos, do real para o euro e para o dólar, que são as moedas que mais se negociam em termos de instrumentação, porque a maioria dos fabricantes ou ficam na América do Norte ou ficam na Europa, tem uns ou outros, ficam na Ásia e tudo mais, mas a moeda para o Brasil, o que vale é sempre o dólar. Durante o Covid disparou o Covid, portanto o Brasil se sujeita muito a isso. Os impostos, que é uma coisa absurda, tipo, eu ilustrei esse exemplo, a mesma barragem nos Estados Unidos e a mesma barragem no Brasil, com a mesma, exatamente a mesma instrumentação, no Brasil custa cerca de 2,5 vezes a mais do que isso. As pessoas têm que ter noção disso aí, e isso tem um forte impacto. Claro que na mineração tem um outro budget e tem uma outra legislação, e a infraestrutura não tem isso. Portanto, se empurra com a barriga. E também, ora, o que é, não é? E isso explica também o impacto, não é? Porque a mineração sempre tem os orçamentos mais enxutos, parte são contratos públicos com um projeto. O problema já começa no projeto, porque o projeto não prevê instrumentação, ou se prevê muito pouca, e depois, quando é um projeto público, vai para a licitação, não tem o item, portanto não vai fazer aditivo, porque não está nas cicros e essas coisas da vida, tá? Aí nós estamos entrando na burocracia da coisa, tá? Que é um desafio também. Que é um desafio também. Que aí eu vou buscando isso assim, porque não basta dizer, porque eu também dizer, porque é assim, então não é assim, nós vamos ficar assim, vamos cruzar o braço. Portanto, não. E aí eu fui expondo os fatores. O outro, que eu também coloquei para além do económico, a questão da mão de obra. Por exemplo, o Brasil continua tendo uma mão de obra, por exemplo, para a infraestrutura, uma equipe mês de instrumentação são 35 mil reais. Portanto, para muita gente compensa, 35, 40, depende do projeto, mas é entre 30 e 40. Compensa muito mais eu ter a minha equipe mês de 2, 3 caras a ler, um inclinóvel, um MPSOM, ler tudo, isto tudo assim, 30 meses, todo dia o cara a ler, tá? Como a mão de obra ainda é barata aqui, compensa. A gente vai lá fora, compara com outros países, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, a mão de obra como é mais cara, a automatização se impõe mais. Portanto, países que têm uma mão de obra barata,
a automatização não é de gente, dá para levar. E na infraestrutura é o percurso que a infraestrutura leva. Isso é um outro fator. Também tem a questão da dimensão dos países. Por exemplo, uma coisa é eu estar a falar de Portugal, outra que é um país minúsculo que a cara pega no carro e corre o país num dia. Outra coisa é o Brasil, o Canadá, a Rússia, Estados Unidos, que têm uma escala, locais remotos, em que, por exemplo, no caso do Brasil, uma dimensão imensa, locais remotos, a legislação na mineração pede isso, portanto, a automatização se encaixa ali. Por exemplo, se eu for, por exemplo, no Reino Unido, é um país de média dimensão, que tem fabricantes lá, em que não tem nem custos de importação, em que a própria infraestrutura já automatiza, porque os salários lá já são mais altos. Eu vou aqui com colegas meus, por exemplo, Bruno Norberto, que foi o convidado do episódio 4, assim, cara, é uma luta por técnico de instrumentação, cara. Empresas vão-se roubar umas às outras de falta de mão de obra. Por exemplo, o Reino Unido tem uma quantidade, tem high-speed 2 para fazer, cross-rail, tem uma quantidade de obras de infraestrutura, que é o principal, não é? Imensa, e não tem técnico de instrumentação suficiente para isso. Portanto, eu fui pegando vários fatores, geográfico, cultural. Por exemplo, o Brasil tem uma questão de... A língua. A língua também é uma questão a barreira linguística. Ainda, eu mostrei, eu falei desse dado para vocês, 1% no Brasil é fluente, portanto, e na América Latina. Portanto, o artigo, basicamente, ele toca nestes fatores. E se você quer entrar no mercado brasileiro, se você que trabalha com instrumentação, está de graça, né? Portanto, é basicamente aquilo lá, cara. Assim, modéstia à parte, para quem trabalha nessa área, você entende ali, porque sempre diz, não vai dar, não sei o quê. E eu assim, cara, então não vai dar porquê? Quais são os fatores que estão por trás disso? Então a gente tem que fazer o quê? Eu tive casos em que eu estou num cobrancegue a mostrar o meu equipamento e o cara diz assim, onde é que isso tem no Brasil? O ano passado. Tem que conversar com o Samuel. A Val tinha acabado de comprar 1500 metros, cara. Tinha quilómetro, cara. Então, eu assim, onde é que isso funciona? Eu assim, sim, cara, tem mais de 4 quilómetros disso aqui no Brasil inteiro, na América Latina, em todo o mundo. Então, porque depois também tem a questão do conhecimento das tecnologias. Nós estamos aqui a falar porque nós trabalhamos com essa área. Depois tem todo um consultores, estudantes, empreiteiros, grandes empreiteiras ou donos de obra, grandes entidades que elas não têm esse conhecimento. E é isso que nós estamos a fazer aqui. Portanto, é um trabalho que nós estamos a fazer para chegar a essa informação, porque nós temos um gap de formação na instrumentação geotécnica, até mesmo dentro da própria geotecnia. E se nós não vamos fazer esta coisa de doutrinar e constantemente sempre a falar, algum dia vai dar certo. Portanto, foi com esse objetivo que esse artigo foi feito e foi republicado, não é? O André, tem um negócio, o seu artigo ele começa falando da lei em relação à mineração e a lei na infraestrutura. Nós já estamos acabando. Pô, nós acabamos de começar, diretor. Como é que nós já estamos acabando? Pô, estiquei um pouquinho. Eu fiz 3 perguntas, pô. Não. Ô André, eu queria que você falasse como o artigo começa da lei, da diferença da lei, e queria passar para o Samuel para saber da experiência dele de infraestrutura, mas esse negócio da lei é um negócio que toda vez que eu leio me chama a atenção da diferença. Então, tem uma parte na lei, aí eu fui buscar o código, a lei que digamos, rege o monitoramento geotécnico lá, e lá está explícito que a partir de um determinado de um nível de risco é obrigatório monitoramento 24/7 com vídeo monitoramento e instrumentação Está explícito lá. Eu diria dizer, na norma de projeto geotécnico, que é o que os projetistas usam para a infraestrutura, o que rege a infraestrutura, tem uma recomendação para aplicar a instrumentação. Nós já sabemos que recomendar não é obrigar, tá? Então eu posso colocar aqui um crack meter, estou instrumentando. Então a tua instrumentação fica ao critério do cara. E pode ser um cara super competente, como não pode ser. Portanto, você deixa uma margem absurda. Portanto, e isso é um dos problemas. Enquanto a legislação... E atenção, não é só a legislação. É a supervisão que a mineração tem. Porque chega lá a ANM, e se o cara não está cumprindo, se isso não estiver funcionando e o relatório não estiver aqui, a atividade está... barato. Portanto, passo para o Samuel porque ele vai falar sobre isso, né?